Então, olha, a aula de hoje será sobre a lei de Coulomb. E o que ela basicamente explicita? A lei de Coulomb ela nos fornece a possibilidade de encontrar a força de interação entre duas partículas carregadas. E essas partículas, nesse caso, são de caráter pontuais, ou seja, nós não estamos aqui considerando as dimensões espaciais desses corpúsculos. Então, por isso que nós chamamos de partículas pontuais ou de cargas pontuais. E essas cargas, essas partículas apresentam um valor de carga elétrica associada. Então, retomando contextos anteriores, né, nós conseguimos definir o que era eletrização, quais são os processos de eletrização e também explicitar matematicamente que a carga elétrica é quantizada. Depois desses fatores, nós podemos agora definir, então, ou explicitar matematicamente a força de interação entre duas cargas. E nós vamos ver que essa força de interação se dá a uma certa distância. Então, vamos lá. Vamos prosseguir com o nosso assunto aqui. Então, o assunto de hoje é a lei de Coulomb. Então, o que significa isso? Primeiro, para que possamos definir a lei de Coulomb, nós vamos colocar algumas interpretações, alguns conteúdos basilares para essa lei. Que a carga elétrica... Oi, Oi? por que se dá esse nome aí? Ah, sim, Coulomb foi o cientista, né, que criou. Criou não, ele explicitou essa lei através de uma relação matemática. Ele era de que origem na ciência? Rapaz, se eu não me engano, ele era inglês. Hum, Então, nós podemos, ele explicitou através de relações empíricas uma lei, consegue descrever mais ou menos a interpretação, tanto física quanto matemática, do que acontece entre duas cargas, entre dois corpos previamente carregados. Então, para explicitarmos essas condições, nós vamos ter que definir três fatores. É que as cargas precisam estar em um meio material ou em um meio não material. Ou elas precisam estar em um meio, ou elas precisam estar no vazio, que é o famoso vácuo. Né? Então, as cargas precisam estar inseridas em um meio, ou no vácuo. Né? Então, vou colocar aqui. Para a lei de Coulomb, nós temos que considerar o meio material. O meio material que essas cargas estão inseridas. O outro ponto é que as cargas elétricas elas atuam à distância. Então, elas não precisam de um certo contato para existir interação. A distância ou muito pequenas ou muito longas, elas conseguem influenciar uma nas outras. Então, a lei de Coulomb, ela estabelece uma relação de força através de uma distância. Através de uma distância. O outro ponto é o seguinte, que para se calcular a lei de Coulomb, se é necessário o seguinte, a presença de duas cargas. Então, nós temos duas cargas pontuais aqui. Duas cargas pontuais. Duas cargas pontuais. Um ponto na análise que nós fazemos aqui, nós vamos se basear no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, nós temos o seguinte aqui, que a distância é medida em metro, mzinho minúsculo, né? E essas cargas é medida em Coulomb. Já disse que é uma homenagem a esse cara aqui. Então, nós temos a distância em metro aqui e as cargas são medidas em Coulomb. Esse é um ponto interessante e basilar para esse conteúdo aqui. Agora, nós podemos tirar interpretações que Coulomb tirou nas suas experiências. No seguinte ponto, se nós tivermos cargas de naturezas iguais, isso é, cargas positivas, próximas de cargas positivas,
o que vai acontecer entre elas é o seguinte, ó, é que vai existir, eu vou chamar essa carga de carga 1 e essa carga aqui de carga 2, o que vai existir é uma força de repulsão entre as cargas. Então, existe uma força de repulsão. Então, cargas positivas ou cargas da mesma natureza, elas têm a tendência a se repelirem, a ter uma força de, nós chamamos de repulsão. Agora, nós podemos avaliar algo em relação a essa força. Ó. Primeiro, essa força se dá a uma distância. Lembra que eu falei que a força de interação elétrica ela pode acontecer à distância. Um outro ponto que nós vamos estabelecer em relação à força é o seguinte, ó, que essas forças elas obedecem à lei de Newton, principalmente a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Diz o seguinte, que quando você aplica uma força em um objeto, quando você toma uma ação sobre um objeto, esse objeto vai retomar essa ação, que é o princípio da ação e reação. E que essas forças apresentam módulos iguais, isso é, valores iguais, mas sentidos opostos. Eu vou colocar um exemplo aqui básico. Né? Vamos supor aqui que eu tenho uma parede, né? Uma parede. E você lança uma bola na parede. Né? Então, existe aqui a força que a bola aplica sobre a parede. Né? Existe uma força que a bola aplica na parede. Mas também, olha, não vai ficar por isso mesmo. Vai ter um par de reação oposta, né? A parede também vai aplicar uma força na bola. A parede vai aplicar uma força na bola. E que essas forças vão apresentar a mesma intensidade, isso é, o mesmo módulo, o mesmo valor, agora com sentidos contrários. Por que sentidos contrários? Perceba que a força que a bola aplica na parede, ela vai da direita para a esquerda. E a força que a parede aplica na bola vai da esquerda para a direita. Ou seja, elas têm sentidos opostos, contudo, elas apresentam o mesmo valor modular. Ok? Então, fazendo uma interpretação aqui, ó, nesse caso você vai ter a força que 1 faz em 2, a força que 1 faz em 2, mas também nós teremos a força que 2 faz em 1. E que essas forças aqui, ó, elas atuam com o mecanismo de ação e reação. Logo, elas vão apresentar o mesmo valor em módulo. Então, a força que 2 aplica em 1 em módulo é igual à força que 1 aplica em 2 em módulo. Alguém está pedindo... Ah, sim. Alguém estava pedindo solicitação. Então, vamos lá. Então, nós temos essa relação aqui. Ó. Um outro ponto que é dado é o seguinte, como eu falei no começo. Cargas iguais, eles têm um caráter, elas possuem aqui uma força de interação entre elas de repulsão. De repulsão. Uma outra análise que nós podemos fazer é o seguinte, é que se essas forças fossem de sinais diferentes, ó, uma negativa e outra positiva, vou chamar isso aqui de força 1, isso aqui de força 2. Né? Então, força 1 e força 2. O que nós vamos ter é o seguinte, ó, se cargas de sinais iguais têm força de repulsão, cargas de sinais diferentes têm força de atração. Aí vai ter o seguinte, a força de atração, e que essas forças também, todas as forças, seja qual for, elas vão estar aparelhadas pelo princípio da ação e reação. A aplicação de uma força de um corpo sobre o outro vai existir pares de forças opostas aí. Então, a força que um aplica em 2, então vou colocar aqui, a força que um aplica em 2 será igual à força que 2 aplica em 1, em módulo. A força que 1 aplica em 2 vai ser igual em módulo à força que 2 aplica em 1.
E nesse caso, como eu tenho sinais diferentes, aqui, o que eu vou ter é uma força de atração. Ok? Tirem print, por favor, dessa tela. Posso apagar? Posso apagar aqui? Ok. Então, olha, eu vou apagar aqui essa outra parte também. Então, olha, observe que nós vamos trabalhar aqui com algumas unidades, né? Principalmente unidades de força e unidades de carga. No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons, a força. E a carga é medida em coulomb, como notação aqui. Ó. Porque observa que eu coloquei dois valores de carga, ó, Qzinho e Qzão. Não importa a ordem, né? Mas normalmente, como nós estamos trabalhando com a força de interação entre duas partículas, entre duas cargas pontuais, eu chamo de Q a carga 1 e Qzinho a carga 2. Porque existe uma força de interação entre essas cargas, a força é medida em Newton, e a distância entre elas é medida em metros. Isso aqui, ó, essa aqui são as unidades no Sistema Internacional de Unidades, que nós chamamos de SI. Agora, existem múltiplos desses fatores aí. Esses múltiplos eu gosto de colocar como sendo relações de prefixo, né? Prefixo é porque vem antes das unidades. Vem antes das unidades. Então, nós temos o micro, nós temos o nano, nós temos o pico. E o que significa o seguinte: o micro significa dividir por 1.000.000. E dividir por 1.000.000 é representado por 10 a menos 6. Tá? O nano é dividir por 1.000.000.000. 1.000.000 é representado por 10 a menos 9. E o pico, representa dividir por 1.000.000.000. E nós representamos por 10 a menos 12. Nós temos divisões menores também. Ó. O cento, que significa dividir por 100. E está representado por 10 a menos 2. E nós temos também o mili, que é dividir por 1.000, que nós representamos por 10 a menos 3. 10 a menos 3. E 10 a menos 3. Então, o que significa isso? Isso aqui normalmente é as bases prefixais. Nós podemos substituir aqui as unidades. Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades nós trabalhamos com Newton, Coulomb e metro. Então, imagine que eu tivesse o seguinte: ó, 2 microcoulombs. Tá? Deixa eu colocar mais direitinho aqui. Se eu tivesse 2 microcoulombs, quem seria isso? Né? Eu repetiria o 2 e no lugar do micro aqui eu viria procurar essa notação e micro significa 10 a menos 6. Então, 2 microcoulombs significa 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Agora vamos lá. Se eu tivesse 8 milímetros, né? Observa que eu tenho um milha aqui. O milha significa 10 a menos 3. Então, isso aqui seria 8 vezes 10 a menos 3 metros. Vou colocar outro valor aqui. Se eu tivesse 2 não, vamos colocar 2,5 micronewtons.
quem seria isso? Seria 2,5, eu viria aqui para o micro, significa 10 a menos 6 newtons. Né? São uma representação, como às vezes nas atividades vêm, elas não vêm assim newton, coulomb e metro, elas vêm com esses prefixos. É interessante para resolver a questão. No Sistema Internacional de Unidades existia essa transformação entre esses prefixos e essas unidades. É só um critério de curiosidade, mas é uma coisa importante. Importante, eu vou até colocar aqui, importante. Ok? Então, olha, tirem print, por favor. Ok, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar. Então, olha, vamos explicitar algumas coisas aqui. Lembra que eu disse que a lei de Coulomb ela consegue descrever principalmente a relação modular, ou seja, o módulo da interação entre duas cargas, né? O módulo de interação da força entre duas cargas. Então, eu tenho aqui um corpo que eu vou chamar de carga Q, corpo que eu vou chamar de carga Qzinho, né? Elas estão a uma distância d uma das outras, uma da outra, de maneira que o módulo da força entre Q grande, ou Q maiúsculo e Q pequeno, vai ser diretamente proporcional ao meio em que essas cargas estão inseridas, e que pode ser o meio material ou pode ser o vácuo. Eu já explicitei isso aqui. Então, a força é diretamente proporcional a uma constante, diretamente proporcional ao valor das cargas, ao valor modular das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa aqui é a explicitação teórica da lei de Coulomb. Então, de maneira geral, nós temos o seguinte, ó, que se as cargas forem muito grandes, o valor da força tende a ser alto, mas se eu tiver uma distância muito pequena, se eu tiver uma distância muito maior, a força de interação cai. Vamos colocar um exemplo prático. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Suponha que você passe pela sua televisão. Né? Você passa pela sua televisão, que você tem aquela televisão de tubo. Você passa pela televisão. E à medida que você vai encostando na sua televisão, você vai ficando mais arrepiado, né? Porque a distância, nesse caso, é inversamente proporcional. Ou seja, à medida que a distância vai diminuindo, o valor da força vai aumentando. Já é um exemplo básico aqui. O outro exemplo que eu quero ressaltar é o seguinte. Perceba, quando você atrita, não sei se você já teve essa possibilidade de fazer isso, picotar meio mundo de papel, colocar sobre a mesa e depois pegar uma caneta de acrílico e friccionar essa caneta sobre um papel. Então ali vai existir trocas de eletricidade, né? E quando você passar a caneta sobre o papel picado ele vai se atrair a caneta. O que acontece é o seguinte, ó, quanto mais tempo você atrita a sua caneta de acrílico a um guardanapo ou qualquer outro material que você venha atritar, maior a capacidade você vai ter de atrair mais papéis. Então, o que significa é o seguinte, ó, esse maior tempo de atrito significa que mais cargas houve no processo de interação ali. Então, qual o significado disso? Quanto maior a carga, maior a força de atração ou de repulsão relacionada a essas cargas. Então, a lei de Coulomb diz o seguinte, ó, que a força
é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Multiplicado aqui pela constante, que pode ser uma constante relacionada ao vácuo, uma constante relacionada a algum meio material. Pois bem, vamos continuar aqui através de um exemplo prático. Através de um exemplo prático aqui, vamos tentar analisar essa lei aqui. Novo. Espero que vocês tenham tirado o print. Deixa eu ver aqui novo. Vamos analisar um fator aqui. Adicionar a imagem. Deixa eu procurar aqui a questão. Então, olha, nós temos o seguinte aqui. Duas partículas de cargas Q1, 4 vezes 10 a menos 16 coulomb. Então, perceba que a unidade aqui já está em coulomb. A carga 1 eu costumo chamar de Q maiúsculo e a carga 2 eu costumo chamar de Q minúsculo. É só um critério realmente de adaptação. Então, um ponto aqui interessante é, eu tenho duas cargas e elas estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Então, eu tenho o valor das cargas e tenho o valor da distância. A carga 1, que eu costumo chamar de Q maiúsculo, vale 4 vezes 10 a menos 16. E a carga 2 vale 6 vezes 10 a menos 16. E a distância entre elas vale 3 vezes 10 elevado a menos 9. Aí ele fala, sendo K 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Observa, a carga está em coulomb, a carga também está em coulomb e a distância está em metro. E a constante vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nós temos essa relação aqui para a constante. Observa que tanto a carga quanto a carga aqui, quanto a distância está em metro. Então, não preciso transformar nada. Não preciso realizar nenhuma transformação. Então, ele dá o valor dessas cargas, diz que elas estão a essa distância, e ele diz o seguinte, ó, sendo K 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em Newton é. Então, o que ele quer saber é o seguinte, ó, a intensidade da interação entre elas, a intensidade da força de interação. Então, aqui nós definimos já o seguinte, olha, que a força de interação entre duas cargas se dá a partir da multiplicação da constante do meio, sendo ele material ou vácuo, multiplicado pela carga 1, módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, acontece o seguinte, ó, nós temos que o valor de K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, nós temos o módulo da carga 1, que eu chamo de Q maiúsculo, que vale 4 vezes 10 a menos 16, vezes o módulo da carga, Qzinho aqui, que vale 6 vezes 10 a menos 16, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado aqui, D
vale 3 vezes 10 a menos 9. E aqui nós temos esse valor elevado a 2. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Perceba. Perceba que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar do módulo. Então, nós vamos tirar do módulo esses valores aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16. O que significa retirar do módulo? Significa retirar o fator negativo. Mas eu vou retirar o fator negativo não do expoente, e sim do número associado. Como 6 e 4 estão positivos, então não preciso fazer nada aqui. Não preciso fazer nada, eu só vou repetir os valores. Ó. Então, o módulo da força, o módulo da interação, vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 16, vezes 6 vezes 10 a menos 16, 3 vezes 10 a menos 9 elevado a 2. Então, 3 ao 4. Agora aqui, observa. Tenho 3 vezes 10 elevado a menos 9 elevado a 2. Eu tenho um produto e nesse produto eu tenho um fator elevado ao expoente. Então, esses dois termos aqui vão ficar elevados ao expoente. Então, eu tenho 3 ao quadrado multiplicado por 10 elevado a menos 9 elevado ao quadrado. Então, nós estamos querendo aqui o módulo da força. Olha o que eu vou fazer. Ó. Primeiro eu vou multiplicar, colocar os números não potenciáveis na frente, vai ficar 9 vezes 4 vezes 6, depois 10 a 9, 10 a menos 16, vezes 10 a menos 16. E aqui 3 ao quadrado vale 9. Ok, né? 3 ao quadrado vale 9. Aí agora aqui, observa, eu tenho 10 a menos 9 elevado a 2. Ó. 10 elevado a menos 9 elevado a 2. Isso é a potência da potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Menos 9 vezes 2 vai dar menos 18. Então, olha o que nós vamos ter aqui. Ó. 9 vezes 4 vezes 6, dividido por 9 embaixo. Então, o que acontece? Se eu tenho 9 embaixo multiplicando, eu posso simplificar. Eu vou simplificar o 9 com 9. E o resultado que eu vou ter aqui é 4 vezes 6, 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a menos 16. Dividido aqui por 10 a menos 18. Eu posso multiplicar 4 vezes 6, que é 24, e agora somar todos esses fatores aqui. Por que eu vou somar? Eu vou somar porque eu tenho várias bases de 10 sendo multiplicadas. Eu conservo a base e somos expoentes. Vai ficar 9. Aí vai ficar ó, mais 16 somado aqui. Positivo, somado com positivo menos 16 e positivo menos 16. Dividido por 10 a menos 18. Nisso aqui eu vou ficar 24, 9, negativo positivo multiplicado por negativo dá negativo, e aqui também dá negativo. Menos 16, menos 16, dividido por 10 a menos 18. Então, nós temos o módulo da interação da força F. 24 aqui, 9, 16 menos 16 deu 32. 16 menos 16 dá menos 32. E aqui vai ficar 10 a menos 18. Agora, observa, eu posso colocar aqui 24 e resolver essa operação aí, ó. Vou resolver essa operação. Observa. 9 menos 32 vai dar menos 23. Aquela história, eu subtraio 32 menos 9, que é 23, e conservo o sinal do maior, né, para não ficar muita complicação. Vai ficar 10 a menos 23. Dividido por 10 a menos 18. Aqui observa o seguinte, ó. Eu tenho bases iguais sendo divididas. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ser menos 23, ó. Subtrai o primeiro o primeiro de cima menos o segundo de baixo. Vai ficar menos 23 menos 18. Então, nós vamos ter 24. 24 aqui, o número que já estava fora. 23 negativo. E negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. Então, nós vamos ter 24. 24
10 menos 23 mais 18. Eu faço uma subtração normal, 23 menos 18, que dá 5. E repito aqui o sinal negativo. Ó. Vai ficar menos 5. Mas observa que ele dá aqui as respostas em que? Ele dá a resposta em notação científica. O que é notação científica? O número A vezes 10 elevado a n, de tal maneira que esse A está entre 1 e 9. Esse A está entre 1 e 9. Ó. Se, se, se esse número passar de 9, se esse número passar de 9, como foi o caso aqui do 24, eu vou ter que andar algumas casas do quê? Da direita para a esquerda. Eu vou ter que andar algumas casas da direita para a esquerda. Até ficar nesse intervalo, 1 e 9. Como aqui ficou 24, vou andar aqui uma casa, de forma que o módulo da força vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5 newtons. Agora perceba. Se eu andei aqui uma casa, para essa regrinha aqui, da direita para a esquerda, para cada casa que eu for andar, eu vou acrescentar mais um no expoente. Então, como eu andei uma casa, eu vou acrescentar aqui mais um no expoente. Aí o módulo, ou a intensidade da interação elétrica entre essas cargas, vale 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Menos 4 newtons. Que é o valor da interação. Ah, sim, se eu não me engano, me perguntaram aqui onde era Coulomb, né? Aí eu falei que era da Inglaterra. Isso acontece o seguinte: o Coulomb, na verdade, era da França. Né? Ele era francês. Só acontecia o seguinte: ele ia muito para a Inglaterra, e por isso que eu fiquei com o nome Inglaterra na mente. Ele ia muito na Inglaterra trocar correspondências com um outro cara que estudava eletricidade na época. E esse cara era da Inglaterra. E o outro ponto também é que o Coulomb, ele buscou vamos dizer assim, uma compensação entre a lei de interação de força elétrica com os estudos da gravitação universal de Newton, que também era da Inglaterra. Aí eu tive esse lapso aí porque ele dialogava com outras duas pessoas que eram da Inglaterra. Mas sua naturalidade, apesar dos seus estudos se basear muito em ingleses, sua naturalidade, assim, seu local de nascença foi na França. Ok? Alguma pergunta aqui das contas, da lei de Coulomb? Tira em print, então. Tiraram já? Não? Eu vou voltar lá. Espera aí um minutinho.